Ezequiel, capítulo 11. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Versículo 5. Há alguns anos, faleceu um pastor muito querido, que mesmo depois de jubilado, possuía um lindo ministério de evangelismo. Provavelmente ele nem lembrasse de mim, de minha família, mas ao saber do ocorrido, ficamos muito tristes, e meu filho mais velho logo lembrou. Era aquele pastor daquela música, mãe, O Senhor é o meu pastor? Todas as vezes que este querido ministro ia pregar, ele gostava de introduzir o sermão com o louvor do Salmo 23, e isso ficou bem gravado na mente de meu filho. É bem provável que o anúncio de Deus acerca da condição dos líderes espirituais da nação e a morte de um deles tenha despertado a memória de Ezequiel aos anos em que ele crescia naquele meio, e até mesmo a admiração e respeito que nutria por eles. A morte de Pelatias e o conhecimento sobre o futuro dos demais encheu o seu coração de tristeza e aflição. Profetizar contra eles certamente foi uma tarefa muito dura e difícil para Ezequiel. Vemos a obra constante do Espírito Santo erguendo o profeta de seu estado de contrição e caindo sobre ele, a fim de que pudesse ouvir as palavras do Senhor. O ministério profético era um serviço privilegiado, mas angustiante. Geralmente, Deus chamava homens e mulheres para declarar palavras de advertência e repreensão aos de seu próprio povo. Quando Jonas fugiu de seu chamado a pregar aos ninivitas, considerou ser tarefa demasiado difícil para cumprir. Contudo, eu creio que não exista tarefa mais desafiadora do que a que deva ser realizada aos de casa. O próprio Jesus foi o mais experimentado dos homens, de forma que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Quando em Nazaré, onde havia crescido, mesmo reconhecido como detentor de sabedoria e poder jamais vistos, Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. O Senhor sabe o que se passa em nossa mente e o que de fato move as nossas ações. Ele não leva em conta quanto trabalho fazemos, mas o que nos move a realizá-los. Ao profeta foi revelado que havia pecados ocultos na vida daqueles líderes e que seu serviço no templo, na verdade, se tratava de um desserviço, pois que maquinavam vilezas e aconselhavam perversamente. Amados, temos tantos que amamos e admiramos neste mundo, como homens e mulheres de Deus. E o Senhor nos deixou esse sentimento de respeito e admiração uns pelos outros como uma bênção. Mas isso se torna em maldição se depositamos toda a nossa confiança em seres humanos tão falíveis quanto nós. Não foi fácil para Ezequiel declarar ao povo todas as coisas que o Senhor lhe havia mostrado. Mas ele assim o fez, porque Deus ocupava lugar de primazia em sua vida. Nenhum profeta foi afligido com mensagens de juízo sem receber conjuntamente o consolo e a bendita esperança da restauração. Ainda que as estrelas mais brilhantes percam a sua luz, precisamos manter os nossos olhos naquele que é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Jesus Cristo, o sol da justiça, incide seus raios de fé e de amor, esperando que nos coloquemos em lugar de recebê-los. Muitos que um dia estiveram sob sua santa incidência têm se colocado sob a sombra de seus pecados ocultos, até que estes os lancem no abismo, onde nenhuma luz há. Ó meus irmãos, como o Espírito deseja novamente erguê-los! Como há agora grande comoção no céu pelos que ainda perecem na escuridão do pecado. Olhemos para Jesus, olhemos para a luz do mundo
E por mais difícil que possamos considerar a nossa missão nesses últimos dias, somos testemunhas de Cristo com um único e claro objetivo: buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Cumpra-se na Igreja de Deus hoje as palavras do Senhor. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que o Senhor encontre em nós um coração aberto ao trabalho do Espírito Santo, para que se cumpra em nossa vida tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Oremos, amados. Querido Pai que habita nos céus, como é triste saber que muitos têm se desviado de teu plano de amor. E isso não acontece de repente, mas aos poucos. De forma sutil e ardilosa, o inimigo tem inserido na mente de muitos a mistura maligna da verdade com o engano, de forma que tal foi com o rei Saul, afugentam a presença do Espírito Santo e tornam-se alvos fáceis de Satanás e de seus agentes. Senhor, queremos ser como Ezequiel, de forma que o teu Espírito caia sobre nós e não incorramos no erro de dar ouvidos a mentiras, mas revestidos do teu poder, possamos dar ao mundo o sonido certo de um claro e fiel, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, fiéis testemunhas de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.